Oi, Emanuele. Boa noite, Tânia. Boa noite, Andriara. Evelyn. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Oi, Juliane. Boa noite, Tereza, Simone. Curtam, compartilham a live, porque hoje vai ser bem legal, vai ser um assunto bem legal que eu quero compartilhar com vocês. Boa noite, Márcia. Boa noite, Betânia, Jana. Bom, gente, boa noite, Nilza. Boa noite, Camila, Charles, também estamos no Instagram, tá? Quem não tem Facebook, enfim, pode ir pra lá. Boa noite, Maurisa. A Martinha. Bom, gente, hoje vamos falar sobre ansiedade, tá? Eu sei que muita gente é ansiosa para certos momentos, ou tem gente que é ansiosa diariamente, né? E isso acaba causando diversos problemas na nossa vida, porque excesso de ansiedade pode sim causar depressão. Boa noite, Paula. E a gente precisa cuidar dessa parte da ansiedade. Tem muita gente que toma remédio para isso. E o remédio, todos sabem que ele ajuda bastante, é óbvio, para quem tem ansiedade, mas ele é como se tampasse, né, o sol com a peneira. Ele não vai realmente lá no fundo, realmente tratar, né, a raiz do problema. E é isso que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai empurrando aquilo com a barriga. E a gente precisa aprender, né, a lidar com esse tipo de sentimento. E também quero falar com vocês sobre como vocês conseguem manifestar o sonho de vocês. Claro que isso, em cada live eu venho falando sobre isso, né? Cada live eu falo pequenas coisas que a gente pode fazer para conseguir manifestar os sonhos. E, assim, são várias etapas, mas tem coisas que são, assim, é primordial a gente fazer, porque se a gente não faz, aquilo simplesmente não acontece, tá? Tem prioridades, tem tudo. E é isso aí que eu vou falar com vocês também. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir escrevendo que conforme eu vou falando, tá? Eu vou tentar responder vocês. Boa noite, Dodival, Sônia. Bom, gente, primeiro sim falando sobre a ansiedade, tá? Todos nós temos um poder na nossa mente muito grande de conseguir tanto cocriar qualquer coisa para nossa vida, quanto de ter uma vida plena, de ser tranquilo, de ser uma pessoa que realmente vive a vida, vive o agora, tá? E todos nós somos iguais. Foi dado para nós esse poder na nossa mente de conseguir fazer isso, só que a gente vive que nem um robozinho. Tá? A maioria das pessoas vivem igual um robozinho, porque esse é o famoso despertar, né, que a gente fala. A gente precisa despertar para acordar e ver quem realmente nós somos, o poder que nós temos de criar nossa vida. Porque quando a gente começa a agir de acordo com outros princípios e não com o que foi nos ensinado, tudo começa a mudar. Olha só, eu nem anotei isso aqui, eu falo um monte de coisa que eu não anotei, né? Mas só para falar para vocês, mais ou menos um exemplo, tá? A escola, olha só, muita gente aprendeu a mesma coisa na escola que às vezes o neto estudou, às vezes os filhos estudou. Meu filho tá tendo na escola hoje, que ele tem 14, mais velho, a mesma coisa que eu estudei. Então não muda muito, né? É mais ou menos aquele padrão. Tu tem que entrar a tal hora no colégio, aí bate uma sineta, aí tu aprende aquilo ali, sempre tem gente vigiando, eu não sei, depende do colégio, né? Mas as pessoas vigiando para te não poder sair. Isso ali era um sistema antigo
de trabalho, né? A pessoa, ela era... Porque quando a gente vai lá, é justamente assim, a escola, né? Ela vai te ensinar a trabalhar. Então é uma coisa meio sistemática, é como eles ensinavam antigamente as crianças, que elas são novas, né? Subconsciente aberto, tu vai moldar. Tanto que tudo isso que eu falo pra vocês, muitas dessas coisas a gente não aprende na escola, e é isso que a gente deveria aprender na escola. A gente aprende aquela coisa bem sistemática, que é justamente pra gente ser um trabalhador. Então olha só como é que é. A gente vai no colégio, né? Uma criança que não tem crenças, tem crença só de casa, né? Mas o colégio, ela é uma boa parte da nossa vida é na escola. Então essa escola, ela vai ensinar o quê? Ela vai ensinar nós a termos esse tipo de meta, né? Não, vou trabalhar, daí eu tenho aquele horário, aí todo dia a mesma coisa, e bate o sinal, assim como é em grandes empresas. Então, isso é assim, isso é mais ou menos um sistema que a gente é colocado na nossa mente para sermos assim. E isso não deve ser assim. A gente deveria ter uma mente mais aberta para aquilo que realmente a gente quer. E isso às vezes a gente não aprende em casa também, é específico, né, pra gente conseguir aprender, e isso é muito importante. Eu só queria falar sobre isso porque às vezes a gente fica ansiosa, né, a gente tem esse tipo de ansiedade justamente por isso, porque a gente fica preocupada, né, onde é que eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, aí quando se forma, tem muitos adolescentes que tomam remédio para ansiedade justamente por isso. Tem adolescente com depressão porque não consegue encontrar a tempo uma profissão, ou acha que precisa fazer aquilo que a mãe fala, que não sei o que fala, e não é aquilo que ela quer, sabe? Então isso aí acaba deixando a pessoa frustrada, e não é assim que funciona. A gente precisa tá aberto, né, a realmente saber o que a gente quer, saber o que a gente gosta. Essa parte que eu vou falar depois. Então, assim, todos os seres vivos, né, no planeta, eles estão super acostumados naquele habitat, todos. Todos nasceram lá e estão super acostumados. Nós nunca vamos nos acostumar, sabe por quê? Porque nós somos os únicos seres humanos com livre-arbítrio. E sabe o que isso significa? Que foi nos dado o poder de escolher a nossa vida. A gente escolhe o que a gente quer viver. A gente escolhe a vida que nós queremos ter. Só que a gente não tem consciência disso. Então eu tô falando pra vocês. Eu sei que tem muita gente que entra aqui na live, que escuta, tem gente que cai a ficha, mas assim, para muita gente vai cair a ficha na hora. Quando eu faço a psicoterapia, tem pessoas que estão totalmente prontas e assim, elas começam a agir e tudo que eu falo vai caindo, assim, sabe? As fichas vão simplesmente caindo e a pessoa fala, meu Deus. Então isso aconteceu até com consultas essa semana. E eu sei que muita gente aqui na live também vai ter essas fichas caindo para acordar para a realidade, né? E tem gente que simplesmente não tá na hora ainda, vai falar que é bobagem, ou não vai querer agir, não vai, enfim, fazer nada, né? Mas uma hora isso vai acontecer. Bom, gente, então assim, o que a gente precisa fazer, tá? Principalmente para quem tem ansiedade. O que nós precisamos fazer? Uma das primeiras coisas para não ficarmos ansiosos, tá? A primeira coisa é o conhecimento. Eu sei, isso aqui que eu tô falando é pra gente ir na raiz do problema, tá? Quanto mais a pessoa souber o poder que a mente tem, quanto mais a pessoa souber como aquela ansiedade tá no corpo dela, o porquê que ela tá sentindo aquela ansiedade, aí sim a coisa começa a andar, porque aí tu vai pensar, nossa, eu tô ansiosa, mas aí é porque eu tô com aquele pensamento e isso tá indo pro meu corpo. Então, vamos começar a mudar, porque muitas coisas, assim, tudo vem da mente. Tá? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, todas as coisas vêm da mente, começam com um pensamento. Então, são excessos de pensamentos negativos, excessos de pensamento no futuro, excessos de pensamento no passado. Isso ali tudo vai gerar uma emoção e essa emoção vai transmitir para o nosso corpo a ansiedade. E o que vai acontecer? A ansiedade, ela vai trazer a depressão. Eu fiz até lembra que eu já tinha mostrado isso aqui numa live? Eu peguei esse mesmo desenho para poder mostrar para vocês, tá? Como é que funciona. Aqui a nossa mente consciente que faz escolhas e a mente subconsciente que não tem escolha nenhuma,
tá? Não tem escolha. O que tá na mente subconsciente, ela vai simplesmente vibrando para aquilo ali de fato acontecer na nossa vida. Isso é fato, tá? A mente subconsciente é 95% da nossa vida hoje, é o que tá na nossa mente subconsciente. Ou seja, tudo que a gente viveu na nossa vida, desde o nascimento até antes, né? Muita coisa vem pela genética, tá aqui, ó. Aqui, 95% da nossa vida tá no nosso subconsciente. E isso é a nossa assinatura vibracional, que eu já falei bastante. Todos os traumas, tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, principalmente durante a infância, tá? Principalmente porque até os 7 anos nós somos somente mente subconsciente, tá? Então, tudo que tá aqui é o que tá vibrando. Então, é aquela famosa coisa que eu falo. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu sempre atraio aquele tipo de gente, eu sempre atraio aquele tipo de situação. E o que acontece? Isso aí é a tua assinatura. Tem um exemplo de um treinador que ele estava treinando a mente subconsciente dele para ele ser uma pessoa próspera. Porque, lembra que a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar essas crenças aqui, ó? Quando a gente quer uma coisa, a gente precisa eliminar as crenças, tá? Tirar essas crenças. E como a gente faz? Qual que é a maneira mais fácil? Repetição. Repetição, porque isso aí, segundo a neurociência, ele testa, comprova que funciona de verdade. Então, é repetição. Então, ele começou a repetir para ele que ele é próspero. E uma das coisas que faz as pessoas não terem dinheiro, sabe o que é? O não merecimento. E às vezes, esse não merecimento, a pessoa fala, não, mas eu mereço ter dinheiro, sim, eu sei que eu mereço. Sim, os 5%, lembra aqui, ó. Aqui tu diz, aqui tem escolha, eu escolho ter dinheiro. Aqui tá, ó, eu sou merecedora. Agora aqui tá tudo que você viveu, todas as suas crenças, tá? Então tem muita gente que julga a pessoa rica, porque a pessoa rica ela é snob, porque a pessoa rica ela é ruim, porque isso e aquilo não é todos. Assim como tem muito pobre ruim também, pobre mau caráter, que faz muita coisa ruim. O dinheiro, ele vai só fazer aquilo que a pessoa já é, né? Vai aumentar aquilo que a pessoa já é, vai trazer a essência dela, assim como ficar pobre também traz a essência da pessoa, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e o não merecimento muitas vezes está ali dentro. Então, esse treinador, ele pensou assim, isso aqui eu nem ia falar hoje, mas quando a gente quer tirar essa crença, né, de falta de dinheiro, essa crença de pobreza, a nossa vida mesmo, tirar dessa parte de dinheiro, enfim, de não ter dinheiro, o que a gente precisa fazer? Pelo menos uma vez por mês se dá o luxo de ter alguma coisa que um rico faz, tá? Então, esse treinador, por exemplo, tem gente que no mercado olha o não merecimento, começa a olhar os preços e às vezes compra, vamos supor, um sabonete que é 5 centavos, 15, 25, 35 centavos mais barato e vai comprar aquele sabonete. O que é isso aí? É um não merecimento. Eu não mereço ter mais. Então, sabe que isso aí é o não merecimento. Essas nossas crenças, elas estão escondidas. Se a gente começar a cavar, a gente acha onde estão essas crenças. Então, isso aí é um exemplo. Então, tu tem que pegar pelo menos uma vez por mês, compra aquele sabonete caríssimo ou aquela coisa que tu realmente, claro, não vai se endividar, né? Mas, por isso que é bom uma vez por mês, tu comprar uma coisa que realmente tu gostaria. Sabe aquilo que a pessoa que tem dinheiro faria? Comprar um jogo de toalha, comprar uma toalha só, sabe? Uma toalha, aquela bem peluda, aquela coisa bem boa. Compra uma vez, num mês, compra essa toalha, se dá o direito, se dá ao luxo, se dá o direito de ser merecedora de ter aquilo ali, pra te poder sentir o que é. Porque a gente precisa sentir. Até eu cortei o meio aqui, mas eu vou falar uma coisa pra vocês que refletiu muito. Tá? Lembra que eu sempre falo que quando a pessoa ela realmente quer ser uma coisa, por exemplo, eu quero ser rica, eu quero ter saúde, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um emprego. Quando a pessoa fala isso, ela já tem que se sentir como se já tivesse. E isso aí demora para cair a ficha, porque a pessoa vai falar, como eu vou sentir se eu já tivesse? E não sei se vocês já ouviram falar. Quando a gente vai estudar inglês, eu ouvi uma vez um treinador também, ele falando que nós precisamos imergir no inglês. O que isso quer dizer? Viver como se realmente a gente estivesse lá fora
falando inglês. Então a gente precisa pensar em inglês, a gente precisa olhar filmes totalmente em inglês sem legenda o dia inteiro, sabe? Áudio. Se tu não pode olhar filme, bota uma rádio. Eu lembro que ele falava, baixa um aplicativo em inglês e fica ouvindo o dia inteiro para aquilo entrar na tua mente subconsciente, porque a partir do momento que a mente entender que tu tá lá, ela vai começar a responder como se tu já tivesse. E aí a mágica acontece. Isso é a mesma coisa com os nossos sonhos. Se você quer um emprego, você tem que viver como se já tivesse. Acorda de manhã, mas qual que é o emprego? Tu precisa saber exatamente qual que é o emprego. Porque eu quero um emprego que me pague bem. Mas qual emprego? O que que tu vai fazer? Que roupa tu vai usar? Onde vai ser? Tu precisa especificar tudo isso. Porque aí tu vai acordar de manhã, tu vai botar a roupa que tu iria trabalhar e tu vai se sentir como se tu já estivesse naquele emprego, pelo menos aquela rotina, sabe? De tu acordar, de tu botar a roupa que tu gostaria e de fazer aquilo ali. Por que que eu dei esse exemplo, tá? Vou contar pra vocês. O meu filho de 14 anos, eu descobri ontem que ele é fluente em inglês. E eu não sabia disso. Eu vi, ele simplesmente passou horas conversando com um amigo dele, e hoje também, e eu fiquei chocada. Eu falei, Arthur, como isso? Ele falou assim, eu fico vendo filme em inglês, é tudo em inglês, é áudio em inglês, e eu fico pensando em inglês já também. Tudo é inglês. Então, o que que ele fez? Ele imergiu o inglês. E é assim que isso aí me caiu a ficha assim na hora. Eu disse, é isso aí que a gente precisa fazer quando a gente tem um sonho. A gente precisa viver o nosso sonho como se ele realmente já fosse realidade. E é isso aí que a gente faz. Qualquer coisa que a gente queira, a gente precisa viver ele, olhar por exemplo, pessoas que têm ansiedade, que é o que a gente estava falando, né? A ansiedade, ela faz com que a gente pense muito lá no futuro, a gente fica pensando no futuro, ansiedade é excesso de futuro, ou então a pessoa volta no passado, mas normalmente é ansiedade, eu não tenho, como é que eu vou pagar aquela conta, o que que eu vou fazer agora, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, a gente não pode isso, sabe, a gente tem que ficar no aqui e agora, mas como é que a pessoa vai conseguir fazer isso? Estudando, esse é o segredo, é tu estudando, é tu alimentando a mente, é tu te conhecendo, por que que eu tô fazendo isso? E olhar, imergir naquilo. Não adianta a gente querer uma coisa e pensar, por exemplo, vai lá no ano novo, né? Eu vou fazer meus pedidos e deu. No outro ano tu vai ver o que que aconteceu. Possivelmente muitas poucas coisas acontecem. Acontece o que tu vai botar o foco. E é aquilo ali que vai se tornar realidade. Que eu já tô pulando lá o final para agora. Mas é realmente isso. E aquele exemplo que eu queria dar daquele treinador, que ele se deu o luxo, ele gastou o salário do mês inteiro para ir num restaurante de rico, né? Um restaurante assim que era muito caro. E ele foi. Ele pegou o ônibus, chegou lá todo suado, ele teve que esperar meia hora para daí conseguir entrar no restaurante, porque tava marca, né, na camisa, enfim. E aí ele entrou no restaurante, ele olhou pro lado, assim, porque ele tinha aquela crença de que rico era snob. Não, tava todo mundo muito bem. E ele lá comeu, tal, pagou. Quando ele foi embora, ele disse assim, ele pensava, nossa, que experiência, né? Agora sim. Quando ele foi embora, ele foi correndo pro ponto de ônibus e tinha passado o último ônibus. Depois era 1h30, depois ele teve que ficar esperando lá. Muita gente, e olha como as crenças trabalham, muita gente ia falar assim, nossa, isso aqui não é pra mim mesmo. Olha aí, ó, eu vou fazer uma coisa diferente e olha o que acontece. Muita gente vai falar isso. Eu tenho certeza que isso é a primeira coisa que vem na cabeça, assim, de muita gente que tem esse tipo de crença, né? De tu falar assim, nossa, agora eu resolvi fazer uma coisa diferente, olha aí, ó. Mas a pessoa tem que entender que as nossas crenças não saem da noite pro dia. A gente precisa trabalhar todos os dias. E muitas pessoas não querem esse esforço. Elas não querem. Elas vão realmente procurar ajuda quando? Quando tudo estiver muito ruim, muito de cabeça para baixo, e ela vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Então, assim, esse trabalho de crença, se a gente não mudar as nossas crenças, a gente não muda a nossa vida, tá? Porque tudo vai acontecendo de acordo com o teu foco, de acordo com a tua mudanças de crenças. E é isso que a gente precisa fazer. Então, esse treinador, quando aconteceu isso, ele ficou sentado lá e ficou repetindo para ele mesmo, isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Nunca mais eu vou precisar depender de ônibus, nunca mais isso vai acontecer comigo. E aí a gente precisa ter na nossa mente essa força de vontade.
Porque uma das coisas que a gente precisa mudar é isso. Por exemplo, quando uma coisa ruim acontece, aquilo ali te dá força ou aquilo ali te dá... tu vai ficar desanimado, vai dizer, isso aí não é mesmo, olha só. Eu tava lendo também muitos casos de pessoas que tiveram, que ficaram milionárias do nada, né? Que vieram realmente de uma família humilde, ficaram milionárias, agora tem bem mais de 1 milhão. Elas fracassaram muito. Elas fracassaram muito, elas faliram, elas abriram negócio que não deram certo. E tem muita gente que ali desiste. Só que se a pessoa, desistir, quando que ela vai conseguir alguma coisa na vida? Ela precisa ir atrás, vocês precisam ir atrás, vocês precisam realmente pegar. Sabe quando alguém fala uma coisa negativa pra ti? Lá pra dentro aquilo ali vira força. E aí tu vai falar, então vamos ver quem é que tá certo. Eu vou ir atrás, eu vou conseguir. Isso aqui é a minha meta, é a minha missão, mas para isso vocês precisam ter uma meta. Porque se vocês não tiverem meta, aquilo ali não acontece. Eu mais uma vez atropelei, né? Bom, falando da ansiedade, então, é exatamente isso, tá, gente? A mente consciente tem os nossos pensamentos, tá? Pensamentos negativos, pensamentos positivos. A gente escolhe o que pensa. Aí tem gente que vai falar, mas eu não consigo controlar. Consegue. Se a gente treinar, a gente consegue. Tem gente que não toca nada bem, se começar a treinar, vai tocar. Tem gente que não sabe nada, se treinar, vai conseguir. Então, tudo é uma questão de treinamento. Tudo é uma questão de treinamento. Aqueles atletas que conseguem várias coisas, que realmente vão atrás, não é de um dia para o outro. E é a mesma coisa com o nosso pensamento. A gente precisa domar os nossos pensamentos que estão na nossa mente, que é a mente consciente. A partir do momento que a gente transforma, porque aqui tem os pensamentos negativos e os positivos. Os pensamentos negativos, eles vão ter um sentimento de ansiedade, de tristeza, de medo, principalmente medo, né? A ansiedade normalmente é o medo daquela coisa não acontecer, é o medo daquilo não dar certo, é o medo de eu não ter dinheiro. Isso ali... Quando tu tem um pensamento negativo e ligado ao medo, o medo vai transmitir para o corpo a ansiedade, tá? E aí vai trazer o quê? Depressão, doenças, muitas coisas ruins. Então, o pensamento negativo, ele gera tudo isso, tá? Pensamento negativo, ele vai gerar toda essa cadeia aqui, Tu pensa aqui... vai aqui de sentimento, e esse sentimento vai transmitir para o teu corpo. Por isso que tem muita gente que está doente, tem muita gente com câncer, tem muita gente com tumor, com doenças mais graves, que tá tudo aqui, tá tudo aqui na nossa mente. Tudo começou num pensamento, tudo começou num trauma, tudo começou em alguma coisa repetitiva, sabe, alguém humilhando ela, tudo isso fica ali, e se a gente não limpa... o que vai acontecer? Doenças e doenças. E aqui está o pensamento positivo. Pensamento positivo vai gerar boas sensações e isso aí vai trazer bem-estar, vai trazer paz para a nossa vida. E é isso que a gente precisa. Só que assim, como é que a gente vai parar essa ansiedade? Tendo conhecimento. A partir do momento que tu sabe que tu tem escolhas, se eu vou pensar no pensamento negativo ou pensamento positivo, o que acontece? Eu sei que aquele pensamento que eu tô tendo, aquela coisa negativa, vai transformar em sentimento ruim. Isso aí vai ser uma ansiedade, vai ser uma possível depressão. Só que como você consegue ter essa noção? Primeiro, aquilo que eu sempre falo, anotar. Anote todos os pensamentos que você tem durante o dia e os sentimentos. Agora eu pensei que eu não vou conseguir pagar aquela conta. Agora eu pensei que eu tô com medo disso, isso e aquilo. Anota tudo. Você vai ver que 80% dos seus pensamentos são em problemas. Tá? Problemas que geram esse medo e automaticamente vai gerar ansiedade. Então, quando você tem anotado os teus pensamentos, a primeira coisa que tu tem que fazer é inverter todos esses pensamentos. Inverte o negativo para o positivo, todos, e começa a repetir todos os dias. Se preciso, várias vezes ao dia, mas repete. O bom é quando acorda e antes de dormir. Repete. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu tenho medo de que não vou ter dinheiro para pagar as contas. Eu sei qual a sensação de ter dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas, sempre no presente, tá? E aí vocês vão fazer isso. Isso é um trabalho que precisa
do serviço de vocês também. Vocês precisam estar, assim, motivadas com vocês mesmas. Eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais ser ansiosa, eu não quero mais atrair isso pra mim, porque quem tem ansiedade tem medo, e o medo atrai mais situações pra você sentir medo. E isso aí não para de acontecer, não para de atrair, é a tua assinatura vibracional, é a tua aura, tá escrito aqui, ó, medo. E aí tu vai atrair esse tipo de situação pra tua vida, tá? E às vezes é uma coisa que não tem nada a ver. Tem gente que vai dizer, nossa, mas eu sou uma pessoa tão positiva e como é que eu atraí essa situação para minha vida? É a tua assinatura. Às vezes, o pensamento positivo, ele é como se fosse uma nuvenzinha, sabe? O pensamento positivo é uma nuvenzinha. Por baixo lá tá toda essa carga aqui, ó. Toda a carga de negatividade das crenças. Então, a nuvenzinha de pensamentos positivos é o consciente, eu quero. É as escolhas, eu quero ser assim. Tá aqui. Mas e o que tem aqui? Isso aqui é o que está transformando a vida de vocês. E para mudar isso aqui, vocês vão ter que fazer escolhas. Escolher não viver mais aquilo. Escolher começar a pensar de uma maneira diferente todos os dias. Não adianta pensar só quando acontece coisa ruim. Não adianta pensar só em determinado momento. Vocês têm que viver. Lembra o exemplo que eu dei isso? Vocês precisam viver isso. Vocês precisam ter esse conhecimento. A partir do momento que vocês têm o conhecimento do que vocês estão pensando, que aquilo realmente vai trazer uma coisa ruim para a vida de vocês, vocês vão começando a entender, vai começando a cair a ficha de diversas maneiras. E isso parte da pessoa, da própria pessoa, tá? Deixa eu ler só o que alguém escreveu aqui. Ah, então, exatamente. Isso aí é crença, tá, Jana? Alguém no Instagram que perguntou, a Jana, ó. Eu sou muito ansiosa e ouvindo você falar, estou vendo o quanto eu me auto-saboto, principalmente no campo amoroso. Toda vez que eu quero algo, alguém, eu já logo penso que não vai dar certo, que não é pra mim. Isso aí já é o não merecimento. Aí a pessoa pensa, né? Quando pensa isso aí, o não merecimento é para todas as áreas da vida. Às vezes é só no relacionamento, mas às vezes isso se estende por todas as áreas da nossa vida. Às vezes o financeiro tá trancado por conta de uma crença no relacionamento, só que o nosso subconsciente ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, ele não distingue nem áreas da vida, né? Tudo que tá ali é o que tu tá atraindo para todas as áreas. Então, às vezes a pessoa tem uma crença sim, né? E é exatamente esse tipo de situação. Então, tu até pode conhecer alguém legal, né? Só que ela vai perceber aquela assinatura, esse tipo de vibração tua, e é isso que a pessoa vai pensar. Ela vai pensar que não vai dar certo. É como se tivesse, sabe, os nossos neurônios, eles se conversam, eles têm umas anteninhas que tudo que tu tá sentindo vai para outra pessoa. Então, eles se conversam o tempo todo, tá? E é isso aí que acontece. O que tu tá pensando, a pessoa vai começar a pensar também. Por isso que a gente tem que tirar essas crenças, porque às vezes a gente acha que não tá pensando e de fato tá pensando, e bastante, tá? Bom, gente, então assim, só o resumo, tá? Que eu falei aqui sobre a ansiedade. Eu queria fazer uma breve, é muita coisa que tem para falar, mas resumindo, para você não se sentir ansiosa, você precisa saber que pensamentos que vocês têm. O que eu estou pensando? O que tá fazendo eu me sentir ansiosa? O porquê que eu tô sentindo isso? São essas perguntas que vão fazer tu chegar lá. E aí tu vai anotar tudo e transformar em positivo para o agora. Para o agora. E conforme tu vai repetindo, as coisas vão mudando. Não é de uma hora para outra, tá? Porque para entrar no nosso subconsciente é 90 dias. Só que tem gente que fala, nossa, mas quanto tempo? Só que imagina, se tu começar hoje, daqui 90 dias tu já vai estar livre dessas crenças. Se tu começar lá adiante, quando a coisa estiver muito ruim, aí não dá, né? Muita gente deixa para quando realmente a coisa tá ruim. E a gente não pode deixar isso. E outra coisa que acontece, quando vocês começarem
Quando vocês começarem a fazer isso, a trabalhar essa limpeza de crenças, o que vai acontecer? Muita coisa na vida de vocês, tá? Às vezes coisas ruins, às vezes acontece pensamentos autossabotadores de que isso não vai dar certo, não adianta fazer. São programinhas que estão no nosso subconsciente que ele já vai fazer isso para te desistir. Tá? Porque, na verdade, a gente não precisa nem ficar com raiva do nosso subconsciente. Por quê? Porque ele está tentando nos proteger, né? Tudo que é de diferente vai vir pensamentos autossabotadores, que é pensamentos desiste, não adianta, não vai dar certo, isso não funciona. É os pensamentos que mais vêm. E isso aí também tem crenças relacionadas ao financeiro de pessoas que querem arriscar, de pessoas que querem tentar. Mas se eu não tentar, eu vou perder tudo. Então, assim, tem muitas pessoas que tentam, que perdem, que tentam de novo. Vocês já viram? Eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se eu já dei na live passada. Tem gente que fala que a gente precisa, vamos supor, é muito injusto, né, o mundo, enfim, muita gente sem dinheiro, outras com muito dinheiro, e é assim que acontece. Só que imagina se a gente desse um dinheiro, sei lá, 100 mil reais, a gente desse para uma pessoa de rua, né, ou uma pessoa mais pobre, o que ela ia fazer com esse dinheiro? O que vocês acham que uma pessoa ia fazer? Ela ia comprar roupa, ela ia comprar isso, ia comprar aquilo, ela ia gastar de coisas que ela realmente precisa, mas ela iria gastar. E se a gente desse para alguém que realmente, sei lá, um milionário, perdesse tudo, né, e aí ele recebesse esses 100 mil reais, o que ia acontecer? Ele ia dar um jeito de abrir um negócio, ele ia dar um jeito de investir, ele ia dar um jeito de fazer alguma coisa para fazer aquele dinheiro render. E essa é a diferença, esse é o pensamento. Se a gente não arrisca, se a gente não tenta para ver se aquilo ali dá certo, nunca vai saber. A gente nunca vai saber se aquilo ali realmente vai dar certo. Eu arrisquei muita coisa já perdi tudo também, mas se eu não tivesse arriscado, eu não ia saber se ia dar certo. E hoje eu tô aqui de novo, não com esse, né, não aconteceu, foi uma coisa totalmente diferente de trabalho, mas era para tentar algo novo, e deu tudo errado. Claro que eu tinha muitas crenças ali, então a gente precisa trabalhar tudo, né, por isso que é um conjunto que a gente precisa trabalhar. Então, é o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Primeiro, a gente precisa transformar os nossos sonhos. A gente precisa ter um sonho. Qual que é o sonho? Todos temos que ter sonhos na vida, todos. Tu não pode viver simplesmente sem um sonho. E se tu não tem um sonho, se tu não tem um sonho mesmo que grande, a vida não tá tendo graça. Você não tá cumprindo o seu propósito. Nós temos um propósito. E o nosso propósito não é viver que nem robô todos os dias aqui. O nosso propósito é alguma coisa maior. A gente tem que viver para realmente ser feliz em todas as áreas. A gente veio para ser feliz. E se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa aí que a gente tem que olhar para dentro. Nós precisamos olhar para dentro e pensar por que isso está acontecendo comigo. E aí que sem querer, às vezes a pessoa cai numa live, olha um vídeo. Tem um curso que eu queria fazer há muito tempo e não abri as vagas. Enfim, nem sei. Não sei por que eu não tinha feito, acho que eu não consegui. Eu entrei no site e não dava, estava fechada as vagas desse treinador que eu falei antes. E agora, como eu tô, né, nesse processo de estudo, isso e aquilo, apareceu, pum, pra mim no Facebook. Então, assim, era a hora, sabe? Eu não perdi tempo. Tem gente que já ia pensar, nossa, mas será que eu tenho? Será que vai dar? Será que isso? Quando tu realmente tem aquela meta, quando tu realmente quer aquilo, tu não se preocupa o que vai acontecer depois. E esse é o detalhe. Eu sei que tem gente que vai achar que é loucura, mas isso aí são crenças. O Bob Proctor, ele é bem enfático nisso. Porque quando a gente quer uma coisa e tu vai comprar com medo de não ter dinheiro, aí tu não vai ter dinheiro mesmo. Esse medo é uma crença. Porque às vezes a pessoa fica, nossa, não vou ter dinheiro, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para pagar? Ainda falta um mês para pagar. Olha quanta coisa que tu pode mudar nesse um mês. Pode entrar de infinitas maneiras. Só que se tu ficar focando no não tenho dinheiro, adivinha o que vai acontecer? Não vai ter dinheiro. Isso é óbvio, né? Então, a gente precisa ter sonho. Quando a gente tem um sonho, a gente transforma esse sonho em metas. E é aí que a gente começa a botar no papel, tá? Porque essas metas, elas vão virar realidade. E como é que você vai fazer isso, tá? Primeiro, tu precisa ter um sonho somente seu.
tá? Aí qual que é o exemplo? O que você está estudando, o que você está trabalhando? É um sonho teu? Tem muita gente falando, o que tu faz? Eu estudo medicina, eu estudo direito. Por quê? Porque a minha mãe quis. Então a mãe tem que fazer o vestibular, não tu. O que tu quer? Qual o teu sonho? O que tu quer fazer para ser feliz? Se permita pensar nisso, se permita tentar, testar. A gente não tem essa pressa toda. Isso é uma coisa que, como eu falei, a escola ensina isso. A escola ensina e os nossos pais já foram ensinados assim, né? Então a gente precisa ter aquela, nossa, eu preciso estudar, eu preciso fazer um vestibular, e aí vem o pai ou a mãe e fica falando, e é aquilo ali que a gente tem que fazer, e muitas vezes a gente se frustra e não é feliz. Eu atendo muita gente que assim, gente nova, gente de mais idade, gente de meia idade, que não tá feliz na parte do financeiro, às vezes ganha bem, mas não tá feliz. Não tá feliz porque não teve tempo de pensar. E se a gente não tá feliz, não é ali o nosso lugar, a gente veio aqui para viver e ser feliz. Então imagina tu passar a vida inteira trabalhando num lugar que não te traz felicidade. Para que tu tá vivendo? Aí que a gente tem que botar a mão na consciência e pensar, qual o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Eu vim aqui só para isso? Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não, tá? Então, a gente precisa ter um sonho só nosso, pra gente mandar pro universo manifestar, e não o sonho dos outros. Nosso, somente nosso, tá? O dinheiro, todo o dinheiro que a gente recebe, ele vem como consequência quando estamos no nosso propósito. E como a gente acha esse propósito? Tem coisas que ajudam? Tem a numerologia, enfim, acho que a astrologia também, mas na numerologia dá para saber, né, qual que é a profissão, qual que é o nosso caminho do destino. Só que se a gente começar a se questionar essas coisas, as coisas vão aparecendo. Sabe? É como se te se abrisse, é como se tu saísse daquele casulo e realmente acordasse para a vida. As coisas, elas vão acontecendo, tá? Elas simplesmente acontecem. Então, essa é a primeira coisa, a primeira meta que vocês têm que ter é ter uma meta, é ter um sonho somente seu. A segunda é uma meta grande, tá? Então tem gente que pensa, não, porque eu vou pensar pequeno agora, porque vai que não dá certo. Não, a meta tem que ser grande, porque como o Dr. Lei Ribeiro fala, se vocês mirarem lá na Lua, se não der certo, vocês vão estar nas estrelas. Esse é um exemplo bem legal. A gente tem que mirar longe, a gente tem que querer algo grande, tá? Porque aquilo ali que dá motivação, senão não vai nem motivar, senão tu não vai atrás. Aquilo ali não vai ser um propósito. Tu precisa ter um propósito muito grande para aquilo ali ser o que realmente vai te motivar, tá? Eu tenho ainda, tá? Eu até tenho um exemplo aqui para dar, como a gente precisa ter essa meta, esse sonho. Em 2016, quando eu comecei a trabalhar em terapia, isso aqui inclusive eu até já falei para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com terapias, muita gente falava pra mim que não era pra mim trabalhar com isso, que era pra mim procurar um emprego normal, enfim, eu ouvia isso. Só que eu não queria aquilo ali pra mim, sabe? Eu tinha, assim, desde nova que eu não queria trabalhar, tipo assim, empregado de alguém, levantar todos os dias no mesmo horário, sair de casa pra isso, sabe? Ter que dar satisfação pra alguém. Eu desde, assim, ali, meu primeiro emprego, com 14 anos, eu não queria aquilo ali pra mim. E eu sempre tive isso na cabeça, só que eu nunca encontrei, né, o meu propósito. Precisou passar muito tempo, assim, até dando tudo errado, eu caí no meu propósito. Então, por isso que às vezes a gente precisa arriscar, porque se não tivesse arriscado, não tivesse perdido tudo, hoje eu não ia estar aqui trabalhando com o que realmente eu gosto, trabalhando com o meu propósito. E a gente não pode, tem muita gente que fala, é verdade, então eu vou pegar e vou fazer o que ela fala mesmo, porque ela deve estar certa. Isso aí são crenças. A gente precisa seguir um propósito. Qual que é o teu propósito? Eu, no começo da minha carreira, por um tempo ali, eu ganhava às vezes R$50 por semana, fazia uma consulta, às vezes a pessoa falava uma coisa, já ficava, nossa. Então, é assim, a gente precisa ter essa consciência do que você quer. Nem tudo no início vai ser como você espera. No início eu não conseguia nem sair da casa da minha mãe, sabe? Porque eu não ia ter dinheiro para sustentar meu filho, enfim, era uma coisa bem ruim, eu tava de mão atada mesmo. Minha mãe pagou alguns cursos, minha mãe comprava livro, a mãe fazia muita coisa para mim. E assim, a gente precisa ter essa força de vontade, eu nunca desisti.
Eu nunca desisti de estar aqui onde eu tô hoje, sabe? Hoje, assim, nem se compara. Então, hoje tenho a qualidade de vida que ainda eu tenho outras metas. Então, tem gente que também, quando chega na meta, para, né? Ah, agora eu vou parar. Não. E isso não é o ego, isso não é nada. Tu precisa sempre ter uma meta para te motivar. A gente precisa fazer isso. Então, quando chega na meta, vê outra meta maior, alcança outra coisa. Porque quando eu tava lá morando com a minha mãe, num apartamento muito pequenininho, que eu dormia na sala, lá eu tinha o sonho de ter uma casa com quintal, uma casa grande, isso e aquilo, sabe? Para aquela hora lá, hoje eu tô onde eu gostaria. Então hoje eu almejo outra coisa. E eu sei que eu tô no caminho. Porque eu tô indo atrás, porque eu tô fazendo tudo o que precisa. Tudo que eu fiz lá atrás e muito mais. Porque lá atrás eu já tinha aquela vontade, já tinha aquela meta. E a gente consegue manifestar tudo que a gente deseja quando a gente tem isso, né? A gente precisa ter essa meta. Se a gente não tem, nada acontece. Então, a gente precisa ter uma meta grande para valer a pena tu ir atrás. Senão, não vai valer a pena, não vai ter graça, não vai te motivar. O terceiro, a gente precisa ser positivo, tá? E aí, qual que é o exemplo do positivo? Aí já entra, inclusive, aquilo que a gente falou de ansiedade, tá? Porque muita gente fala assim, eu vou perguntar pra vocês, o que vocês querem da vida? Ai, Débora, eu não quero mais ficar doente, eu não quero mais ficar sem dinheiro. Não é o que você não quer, é o que você quer. A maioria das pessoas passam o dia pensando no que não querem. Porque eu não quero mais que isso aconteça, porque eu não quero mais que aquela coisa lá aconteça. A maioria das pessoas são assim. As pessoas, elas ficam pensando o que não querem. E aí tu tá pensando duas vezes. Aquilo ali tá vindo pra tua vida, tá? Então, por exemplo, quando a gente tá pensando negativo, vamos supor, eu não quero mais ser gorda. No que tá pensando? Na gordura. Porque eu não quero mais ficar sem dinheiro. O que tu tá pensando? Na falta, na escassez? É isso aí que a gente fala. Então, Solange, isso aí é outro exemplo que eu, inclusive, anotei aqui, tá? Eu gostaria de ser feliz, mas ser feliz como? Ser feliz, muita gente fala, eu só quero ser feliz, mas isso não é um sonho, porque o ser feliz é um estado de espírito. Ser feliz eu posso ser agora, eu posso começar a olhar um monte de filme engraçado, umas coisas legais, eu vou estar feliz ali nesse momento. Felicidade é um estado de espírito. Tem muita gente que tem um sonho, alcança um sonho e não tá feliz, porque tá feliz é um estado de espírito. É a gente conseguir pensar nas coisas que deixam a gente feliz. E isso aí tira também qualquer tipo de sentimento ruim. Então tu tem que ter essas estratégias. Eu inclusive falei com uma pessoa que ela disse que estava começando a ficar com depressão e como ela já tinha, ela soube como sair, que é o quê? Se movimentar, fazer coisas que fazem ela feliz e dançar e ver outros filmes, porque ela sabe que aquilo ali muda o estado de ser dela. Ela passa de um estado de ser depressivo para um estado de ser positivo, feliz. E é aquilo ali que a gente precisa fazer. Então, ser feliz é um estado de espírito. A gente precisa ter uma meta. A gente precisa ter uma meta. O que tu quer fazer, né? Porque a felicidade é como se fosse um retorno daquilo ali. Quando a gente não tem uma meta fixa, é a mesma coisa que a gente está dirigindo um carro olhando só para o retrovisor. A gente não está olhando para frente, a gente está olhando o retrovisor, a gente sabe de onde está vindo, mas não sabe o que tem lá na frente. É a mesma coisa que eu pedir para ligar um ar-condicionado, que tem o termostato, né? Enfim, eu vou pedir para ligar o ar-condicionado ou eu vou estar na casa de alguém e aí a pessoa vai dizer assim, quantos graus tu quer? Aí eu vou dizer, sei lá, tanto faz, não sei, mais ou menos. Então, como é que a gente vai saber? A gente precisa ter declarado aquilo ali que a gente quer. A gente precisa ter essas metas, tá? Bom, isso ali foi uma das coisas que eu falei. Então, a outra é a gente ser objetivo, tá? Precisamos ser objetivo. Qual que é a data? Quando você quer? O que? Quando? Isso aí é uma coisa básica, é específico. Quando você quer isso? Eu quero isso tal dia, eu quero que aconteça. Então, se você tiver uma data, o nosso cérebro, isso aqui que eu até anotei, o nosso cérebro, ele trabalha ciberneticamente. E o que é esse cibernético? É ser específico.
é trabalhar com especificidade, específico, é a gente ser específico naquilo que a gente quer. Tem gente que fala assim, eu quero ter muito dinheiro. Tá, muito dinheiro tu tem. Mas eu quero mais, então pega R$1 aqui pra ver se adianta. Não vai adiantar. Tu tem que saber quanto que vai te fazer diferença, quanto que vai fazer diferença na tua vida, até quando tu quer aquilo ali. Precisa ter isso aí tu precisa ter anotado e falar todos os dias. Fale todos os dias o que você quer, qual o seu sonho, independente de ser dinheiro ou não, se ser relacionamento. Como eu já falei aqui, tem gente que quer um relacionamento, eu quero alguém que me faça feliz, mas como é esse alguém? O que ele faz? O que ela faz? Como ela vai ser? Como ela vai te tratar? Viva como se já tivesse. Lembra que eu falei no começo, a imersão? Viva como se já estivesse com essa pessoa. Tem até uma treinadora que fala para já comprar um presente que tu sabe que a pessoa vai gostar, porque tu vai estar atraindo aquilo ali para tua vida. E tem gente que vai falar, né? Ai, que bobagem. Não é bobagem. A gente precisa fazer isso para atrair isso para nossa vida. É a mesma coisa assim, o exemplo que eu gosto de dar, né? Vamos supor que alguém entra no Uber e o Uber vai falar assim, pra onde tu quer ir? Eu não sei, tanto faz. Não tem. Tu precisa ter uma rota. O que vai acontecer no meio não importa. Se tu tem uma meta lá na frente e tu vai trabalhar com afinco para aquilo ali acontecer, tu vai realmente focar naquilo, o que acontece? Tu vai chegar lá, independente do que acontecer. Muita gente desiste no começo. Vamos supor que tu tá no Uber e que tu quer chegar em tal lugar, tá? O que vai acontecer? Daí pode ser que tenha um acidente, daí tem que ir por outro lugar, vai demorar mais um pouco, mas o teu destino tá lá no GPS, é lá que tu vai chegar, e as pessoas com certeza algumas, não, vou descer aqui, vou pegar outra mais rápido. É isso que acontece na vida também. As pessoas desistem no meio do caminho e ela estava chegando, ela ia chegar lá. É isso que a gente precisa ter em mente, tá? Outra coisa das nossas metas, essa meta ela precisa ajudar os outros, né? Tem gente que fala que é uma meta ecológica. Essa meta precisa beneficiar outras pessoas também, porque assim tu chega mais rápido. A velocidade que aquilo ali, esse teu sonho pode acontecer é muito mais rápido se tu tem uma meta que vai fazer bem para ti e para os outros. Tá? Então, tudo que ajuda os outros, tudo que você pensar, não, eu quero ter mais dinheiro porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero ajudar uma caridade, olha só aquela pessoa ali que eu vi que estava precisando de dinheiro, fizeram vaquinha, eu não pude ajudar, eu quero dinheiro para isso, eu quero poder ajudar. Então, é isso aí que é pensar nos outros, é tu ter uma meta em que vai ser bom para outra pessoa também. Porque aí o poder superior, o universo, Deus, enfim, seja lá como vocês falam, ele tem uma consciência, ele é a consciência maior, ele vai sempre escolher aquele sonho, né, que realmente vai fazer bem para outras pessoas também. Então a gente precisa sempre pensar nisso, tá? Pensar no que vai ser bom pra gente também e o que vai ser bom para as outras. Isso aí é fato, tá? E outra coisa também é a meta. Muita gente fala assim, daqui 5 anos eu quero estar rica, daqui 10 anos eu quero estar casada, eu quero estar feliz, eu quero ter um filho, mas você tem que ir voltando. Então, se daqui 10 anos você quer estar rica, daqui 5 anos você vai estar como? Daqui 1 ano, o que você vai estar fazendo? E aí vem aquela frase que eu sempre falo, você vai voltando. O que você vai fazer hoje para mudar amanhã? Porque se você não fizer hoje, daqui 1 ano você não vai estar lá, daqui 5 e nem daqui 10. O que tu precisa fazer hoje para realmente mudar a tua realidade amanhã? Então a gente precisa pensar isso, tá? Uma coisa é fato, tá? De todos os cursos que eu faço, de todos os livros que eu leio, nós precisamos imergir nisso aí. A gente precisa viver para isso, viver para o nosso sonho. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente entende como funciona a nossa mente, mais a gente sabe como chegar lá. Tudo fica mais claro. No começo, quando eu entendia... Bom, a primeira vez que eu escutei, né? Claro, o filme O Segredo eu assisti em 2009, 2010, por aí. Mas a primeira vez que eu comecei a ouvir novamente, tudo que eu ouvi eu pensava assim, meu Deus, que loucura. Eu só conseguia repetir isso.
Porque, como eu já falei para vocês, todas as realidades já existem. Eu não sei se algum de vocês aqui já assistiram aquele vídeo que eu falei domingo passado, que é Quem Somos Nós. Tá no YouTube, que são só físicos, neurocientistas falando, né, sobre a nossa consciência, como funciona, enfim, até tem uma parte ali que eu falei na outra vez, que tudo se materializa de acordo com as nossas crenças, de acordo com o que a gente acredita. Então, se a gente acredita que não vai conseguir tal coisa, que tá aqui, ó, no subconsciente, se a gente acredita que isso não vai acontecer, o nosso subconsciente acredita, não vai acontecer. E é isso aí que vai se materializar para nossa vida. Toda a nossa consciência, os cientistas, inclusive, eles falam, sabe o quê? Que não sabem se de fato quem enxerga a vida é os nossos olhos ou a nossa mente, porque tudo é a mente. Então, nossos olhos, eles nada mais são do que refletores do que está no nosso subconsciente. A minha realidade não é a mesma de todo mundo aqui. A minha realidade não é a mesma. Muita coisa que eu vou ver aqui, a outra pessoa não vê, porque não é o foco dela. Então, por isso que a gente precisa focar naquilo que a gente realmente quer, viver o nosso sonho, tá com a cabeça somente naquilo, porque são coisas pra gente realizar aquele sonho que vai acontecer na nossa vida. É isso aí que a gente precisa fazer, é foco. Aonde tá a tua meta? Qual que é a tua meta? Qual que é o teu sonho? Foca naquilo ali e vai embora. Porque se você ficar focando somente no teu sonho, não vai dar nem tempo de pensar naquilo que você não quer. Não dá. Por exemplo, o meu sonho é ter um carro. Qual carro? Qual a cor dele? Como é que é o painel? Como é o banco? Como é o estofado? Como vai ser a roda? Se você ficar pensando o dia inteiro naquele carro, se imaginando que ele tá na garagem, sentindo o cheiro dele, olhando fotos dele, aquilo ali é o que vai acontecer na tua vida. Eu não sei se tem gente que já, mulheres, né, ou homens, enfim, que são pais, ou mulheres que estão grávidas, que vivem aquela gravidez diariamente, só vê mulher grávida, só começa a ver coisa no Facebook de grávida, e quando ganha o nenê é só nenê, todo mundo tem nenê. É assim, porque é o nosso foco, é onde a gente bota o foco, é onde a gente vive 24 horas aquilo. E é assim que a gente tem que fazer o nosso sonho. A gente precisa viver 24 horas aquilo que a gente quer. E a dica que eu dei no domingo passado, que também a gente precisa fazer antes de dormir, fechar os olhos e se imaginar naquele sonho, porque é esse o recado que tu tá dando pro teu subconsciente, e ele vai trabalhar para materializar esse sonho. Então, antes de dormir, fecha os olhos e se imagina como se vocês realmente já tivesse acontecido, tá? Então, Cláudia, se não acontece, aí entra o conhecimento, tá? A Cláudia botou, e o que fazer com a frustração? Posso pensar e se não concretizar, então fico frustrada. Aí entra o conhecimento, porque se tu tá pensando em algum sonho, tu quer alguma coisa e não concretizou, é porque não tá no teu subconsciente, tu não tá vivendo aquilo. O teu 5% aqui tá pensando, e aqui? Aqui tem crenças de não merecimento, aqui tem crenças de que tu não vai conseguir, aqui tem crenças que não vai dar certo. E aí, óbvio que tem a frustração. Quando tu viver 100% da tua vida usando esses 5%, simplesmente repetindo todos os dias o teu sonho, imaginando todos os dias ele, vivendo como se ele já tivesse se tornado realidade por 90 dias, entrou no teu subconsciente. E aí a coisa começa a mudar e acontecer, porque aí as tuas crenças estão sendo substituídas. A gente tem que fazer afirmações, a gente tem que fazer muita coisa positiva relacionada aos nossos pensamentos. Porque às vezes a gente tem o sonho, mas para a gente descobrir qual a crença, o que a gente precisa fazer? Ficar vigiando e quais os seus pensamentos, o que tu pensa? Então tu tá frustrada. Quando tu tá frustrado, o que tu pensa? Eu não consigo realizar as coisas na minha vida. Troca pelo positivo. Eu consigo realizar tudo o que eu quero na minha vida. Eu sei qual a sensação de ter meu desejo realizado. E você vai repetir isso todos os dias por pelo menos 90 dias. Isso é um compromisso, senão não vai funcionar. Tem pessoas que pensa numa coisa e já acontece? Tem.
Mas é o que é isso? Ela não tem crença naquela coisa que aconteceu. Porque se tem crença, não ia acontecer. E se não acontece o que você quer na sua vida, é porque tem alguma crença ali. E isso é o conhecimento. Quando a gente tem esse conhecimento de que se algo não realiza na nossa vida, se a gente não é feliz em determinada área, é porque tem uma crença ali. Tem uma crença, tem algum trauma que é a mesma coisa e tá aqui no subconsciente como uma barreira. Ó, tudo que tá aqui vem pra cá. Como? Repetição. Se você pensar todos os dias um pensamento negativo e não tá nem notando, tá aqui. Vai vir pra cá e vai pro teu corpo, que vai se transformar em ação e vai ser os resultados que tu vai ter. Então, se tu não passar essa barreira aqui, ó, através de repetição, nada entra aqui, isso aqui não modifica. Enquanto isso aqui não modificar, a sua vida também não modifica. Então, como eu falei, tudo é o conhecimento. A gente não vai se frustrar se nós sabermos o porquê que aquilo ali aconteceu. Então, eu vou dizer, tudo bem, então eu tô pensando, mas eu não pensei o suficiente para poder vir para o meu subconsciente para vir em resultados. Então, a gente só tem que saber isso aí. É o conhecimento de saber o porquê que aquilo ali não aconteceu. Muitas coisas, às vezes, a gente vai querer e não vai acontecer. Aí a gente não pode pensar, nossa, olha aí, ó, isso não dá certo. Não, eu não fiz o que era para fazer o suficientemente. Então, vamos tentar de novo. O que eu tô perdendo? Nada. Eu tô perdendo tempo se por um acaso eu não continuar. Então, assim, a gente precisa assistir várias vezes ao dia, vídeos como essa live, vídeos que tem no YouTube, vídeos do Bob Proctor, do Tony Robbins, todos falam essas mesmas coisas. A gente precisa assistir o tempo todo, o dia inteiro, ouvir. Lembra aquele exemplo lá do inglês? Tu quer aprender inglês é como? Como se tu estivesse lá. O que vocês acham que aprende mais? 5 anos estudando uma vez por semana o inglês ou passando 6 meses lá fora, nos Estados Unidos, qualquer lugar que fale inglês? 6 meses lá, porque você vai imergir, você vai viver como se já tivesse. E o Neville Goddard, ele fala isso. Ele até fala da Mansão da Riqueza, que eu dei o exemplo na semana passada. Né? Se você quer ser rico, é um exemplo. Se você quer ter saúde, você tem que se sentir como se já tivesse, porque senão aquilo não vai acontecer. Tu não vai convencer as pessoas que moram contigo nessa mansão. Tu quer viver na Mansão da Riqueza, pensa que mora muita gente rica ali contigo. Tu tá convencendo elas de que realmente tu é, e como é que tu vai como tu vai convencer eles? Agindo de acordo, pensando de acordo, sendo de acordo. É isso aí que a gente precisa fazer. É ser para ter, né? Aquela frase do Amit Goswami. É ser para ter. Se a gente não ser, nós não vamos ter. Então, quando a gente tem pensamentos positivos, é só o começo. Pensamentos positivos vão gerar a repetição que vai entrar no subconsciente. Quando entrar no subconsciente, você vai sentir que já está vivendo lá. E aí a coisa começa a acontecer. Então, talvez vocês repitam nessas primeiras vezes e não vai acontecer nada. Vocês não vão sentir diferença nenhuma. Mas, com o tempo, vocês vão começar a sentir. Vocês realmente vão começar a perceber como é ser do jeito que vocês querem. Como é ser o sonho de vocês. E aí, sim, a coisa começa a se transformar. Enquanto a gente não fizer isso, nada acontece, tá? Então, assim, primeiro, pensar grande, tá? Eu vou só fazer um review aqui. Primeiro, a gente precisa pensar grande. Segundo, esse sonho precisa ser nosso. A gente não pode ser influenciado por ninguém. É nosso, tá? Precisa ser objetiva, precisa ser datada, precisa ser específica do que você quer. Lembra o exemplo que eu dei aqui, que eu até anotei, né? Alguém falou ali, mas eu anotei aqui sobre o ser feliz, tá? Que ser feliz não é meta, tá anotado aqui, ó. Metas são etapas, né, que a gente vai precisar passar. Então, ser objetivo, datada, específica, significativa, ecológica, que é ajudar os outros, né? A nossa meta precisa, de certa forma, beneficiar outras pessoas, porque senão demora muito para acontecer. Tem gente egoísta que consegue? Tem, mas outras áreas não tão legal. Então, assim, tu precisa ser uma pessoa boa para tudo estar equilibrado, né? E isso aí a gente vai construindo, sempre pensando no bem do próximo.
Essa meta ela precisa ser relembrada e ela precisa ser mensurada, que é estar repetindo todos os dias. Repetir todos os dias o que você quer. Naquele livro lá que está aqui embaixo, que é o Pense em Riqueza, né, do Napoleão Hill, ele fala isso. Lembra que eu fiz a cartinha com vocês no domingo passado? Vocês repetirem essa carta com a meta, com a data, todos os dias. Todos os dias, porque se a gente não repetir todos os dias, não vai entrar no nosso subconsciente, ele não vai acreditar que é verdade. Simplesmente isso que acontece, tá? Bom, deixa eu só encerrou aqui no Instagram. Deixa eu só publicar, que hoje vai dar. Bom, gente, então assim, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, tá? A gente precisa ter essa meta. Pro que a gente quer? A gente precisa passar isso pro nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, que eu já falei pra vocês. Se a gente não especificar pra ele, ele não sabe o que nós estamos passando. Tudo que imaginar, isso já foi feito, até falei domingo passado sobre essa experiência, né? Esse experimento que foi feito, que muitos cientistas podem fazer, que é eles botam aqueles eletrodos, né? E se a pessoa vê uma coisa, a determinada área do cérebro vai acender, e se a gente imaginar uma coisa, a mesma coisa vai acender no mesmo lugar. Então, a imaginação, ela tem o mesmo efeito na nossa vida do que visualizar o que está à nossa volta. Então, se tu passar, tipo assim, visualizar pelo menos uma vez ao dia o que você quer, qual que é a sua meta, repetir todos os dias, tu está fazendo todas as etapas necessárias para mudar de vida, tá? Então, é uma coisa bem simples. Na verdade, assim, não é fácil, mas é simples, tá? Deixa eu ver aqui só deixa eu entrar aqui de novo ao vivo no Instagram, que tinha umas pessoas aqui. Bom, há 2 semanas eu estava no centro da cidade, do nada parei em frente a uma casa. Eu fiquei namorando ela no sentido de querer conhecer, entra dentro da casa e o universo tratou de atender. Olha só que legal. Exatamente, às vezes a gente quer uma coisa e a gente não bota meta. Vai aparecer aquilo ali na nossa frente, mas às vezes não é exatamente como gostaria. Isso aí funciona muito para relacionamento, tá? Tem pessoas que querem um relacionamento, mas não é especificado como. Então, às vezes não aparece a pessoa que a pessoa realmente gostaria. Por quê? Porque ela não vai botar aquela meta. Assim é com carro. Eu quero um carro perfeito, 100%, que ele funcione muito bem, aí de tal cor, isso e aquilo. Às vezes a pessoa acha o carro perfeito, ela vai estragar porque ela não especificou aquilo na meta. Entendeu como a gente tem que ser específico? Como a gente precisa especificar tudo? E assim é com pessoa também. A gente tem que viver como se aquilo já tivesse acontecido para a gente ver se realmente a gente quer. Porque às vezes a meta muda. Quem aí já não mudou de meta? Eu tinha uma meta 1 mês atrás que não é a mesma de hoje. A gente vai mudando. Se a gente não ter uma meta e trabalhar em cima daquilo, às vezes muda. Tem pessoas que passam 8 anos trabalhando por uma meta numa empresa e aquilo ali, simplesmente, quando ela alcança, ela não tá feliz, porque aquela ali não era mais a meta. Então a gente precisa rever todos os dias, viver aquela meta todos os dias, visualizar aquela meta todos os dias, falar todos os dias para ver se realmente é aquilo ali que tu quer. Eu quero fazer uma outra live com vocês falando só sobre a prosperidade, porque tem muita gente aqui que fala, né, que pede sobre, e tem uma coisa assim que todos precisam saber sobre a prosperidade, que tem muita gente que trabalha para os outros, enriquecendo os outros. Enquanto a gente trabalha para os outros, é muito difícil a pessoa ter dinheiro, ficar rica mesmo, sabe? Tem muita gente que ganha bem, que isso e aquilo, mas não como chefe. Não como dono da empresa. Então, a pessoa precisa pensar em ter um próprio negócio, ela precisa ter uma meta maior, ela precisa abrir os olhos para aquilo ali, abrir a mente, sem ter o medo de começar. Porque às vezes tu tem um sonho, tu começa, tu dá o primeiro passo, ou tem medo, né? Ou tem medo de não dar certo, e aí a coisa não vai para frente, a gente fica sempre naquele mesmo ponto.
Aonde tu quer chegar? O que tu vai fazer para isso ali? Tu vai estudar, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai atrás daquilo, tá? Ai, que legal, Luciana, que legal. Tem o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos, você pode recortar as imagens que tu quer que aconteça na sua vida e embaixo faça afirmações. Inclusive no curso do Joe Vitale, né, do Law of Attraction, ele fala exatamente isso da lei da atração, que a gente não é só o quadro, a gente precisa botar afirmações embaixo. Eu tenho carro tal, porque aí tu vai olhar a imagem e vai ler isso, e aquilo ali vai ficar na tua mente. Tu olhar esse quadro todos os dias e aquilo ali vai ficar na tua mente. E aí tu ainda pode botar um sentimento, tá? Que esse sentimento aí usa bastante no Theta Healing, que é eu sei qual a sensação de ter o carro tal, 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 da cor tal, isso. Então tu vai botar, eu sei qual a sensação de ter tanto dinheiro na minha conta, eu tenho aquele dinheiro. Então é tu ter aquela sensação, sabe? E a gente consegue inserir a sensação se a gente repetir. Por isso que é legal esse da sensação, tá? É tu ter a sensação de tal coisa. O que eu quero sentir? Eu sei qual a sensação, enfim, bota um sonho ali. E aí tu vai inserir essa sensação. Se você tiver disciplina e repetir todos os dias, porque aí a coisa acontece. Tá? Bom, gente, semana passada eu falei do meu curso, né, do Japamala dos Milagres, que se der tudo certo, domingo que vem, né, depois da live, eu vou abrir as inscrições, eu tô fazendo ele, tô gravando os vídeos, ele vai ser um curso que vai ter a plataforma no Hotmart, você vai pagar, vai receber a Japamala. Deixa eu ver se eu consigo pegar, porque elas todas estão energizadas aqui na caixinha, tá? E aí você vai receber a Japamala aqui, ó. Você vai receber a Japamala, tá? Que tem uma técnica exclusiva que eu canalizei em cima das técnicas mais poderosas do mundo de limpeza de traumas e crenças. Tudo isso que eu falei aqui, vocês vão conseguir limpar com essa técnica, reprogramar e programar a mente para uma vida que vocês sempre quiseram ter. Porque aqui são várias rodadas que vocês vão fazer e tudo que vocês precisam fazer no dia para conseguir realizar o sonho de vocês tem nessa técnica. Tudo que eu falo aqui. É visualização, é afirmação, é a carta, é a limpeza. Tudo tem aqui, tá? Então, vocês vão receber essa Japamala, que é a da técnica, né? Os 10 primeiros... lá no site tá 5, tá? Mas eu vou dar para os 10 primeiros, vai receber o diário, porque também tem a técnica no curso pra gente escrever, né? O universo quântico do eu do futuro, do que você quer. E essa caneta aqui que eu tô usando, olha só que linda. Ela vai vir programada para todo mundo com a frequência de 528 Hz, que é a frequência do milagre. Então, vocês vão receber esse kit aqui, os 10 primeiros, tá? Quem quiser, não abriu ainda as inscrições, mas quem quiser entra no site www.japamaladosmilagres.com. E aí lá você pode deixar seu e-mail, porque quando abrir as inscrições, aí sim eu vou, todo mundo vai ser avisado. Quem deixou o e-mail lá vai ser avisado por primeiro, tá? E aí os 10 primeiros vão receber a agenda e a caneta. E como eu tava falando, a gente precisa ter essa disciplina e aqui na Japamala vocês vão fazer isso. E eu tô gravando o curso que vai ficar de tudo que eu falo aqui pra vocês e muito mais. Vai estar nessa plataforma no Hotmart, tá? Que vocês vão poder assistir durante um ano, todos os dias, e fazer tudo que eu falo aqui, tudo que eu faço, tudo que eu falo pra vocês, pra poder manifestar a vida que vocês querem. Porque aí não tem desculpa. Aí não tem desculpa, porque a partir do momento que vocês assumirem esse compromisso, vocês vão estar aqui, vocês vão ter tudo o que vocês precisam e todo o conhecimento também, que é o que eu falo que é importante. Além da técnica, vocês vão saber o porquê que vocês vão estar fazendo aquilo. Ali no Hotmart eu vou estar explicando o que é cada técnica. Enfim, vai ser bem legal. Tenho certeza que quem adquirir vai gostar. E essa primeira edição... que vai ter vagas limitadas, tá? Eu mesmo tô fazendo as Japamalas, eu mesmo tô energizando e eu tô fazendo um número X de Japamalas, então vai ser esse número de vagas. Depois vai ser na segunda edição, que eu não sei quando que eu vou abrir.
Mas nessa primeira aqui vai estar com um preço bem legal, assim. Pro conteúdo que tem ali dentro, nossa, vai estar muito barato. Então, deixa o e-mail de vocês lá, www.japomaladosmilagres.com. Esse aqui da técnica não é em forma de colar, tá? Esse aqui é de mão mesmo, tá? Vocês podem, para deixar sempre com vocês. Isso aqui é muito poderoso. No curso eu explico o significado de cada pedra, de cada coisa que tem aqui. E isso aqui é um amuleto poderosérrimo, então vai ficar sempre com vocês. Sempre, sempre, sempre. E vem com um cheirinho bom que eu botei aqui, um óleozinho essencial. Tá bom, gente? Gratidão de quem ficou comigo aqui até o final e agradeço muito, muito de coração por quem conseguiu absorver esse conteúdo. Vai logo estar esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, que é Débora Luz. Lá tem outros vídeos, tem outras lives. Imergem nisso tudo que eu falei, vivam isso, porque aí sim a vida de vocês vai mudar. Dessa forma muda, eu tenho certeza. Tá bom? Beijo, gente. Ótima semana e até domingo que vem.